Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Tábula Rasa. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e estou aqui para falar um pouco sobre essa trilogia que já faz um certo tempo aí que eu li, estou devendo aqui para vocês e tal. Mas antes de pularmos para a vinheta e para a análise de fato, gostaria de deixar aqui meus sentimentos pelo acidente que aconteceu aí com o time da Chapecoense e várias pessoas envolvidas, e indicar um vídeo aqui do Rafinha Bastos em que ele fala bastante sobre o time, não sobre a tragédia, não sobre todas as mazelas que aconteceram, mas sobre quem são esses jogadores, o que aconteceu para eles, digamos assim, para tornar essa situação mais trágica ainda, quem foram eles, qual é a carreira deles. Era um time que estava em ascensão, então eu gostei muito do vídeo porque ele me fez relembrar um trecho que era uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava vendo todas as notícias envolvendo a Chapecoense e essa tragédia, que é um trecho do final do filme O Último Samurai, em que o imperador chega lá pro protagonista e fala: "Conte-me como ele morreu", e ele fala: "Eu vou lhe contar como ele viveu". E não que eles falaram dessa forma, claro, mas assim, é mais ou menos assim como eu encaro a situação. Então eu acho que vale muito a pena vocês saberem da trajetória desse time aí, que estava numa trajetória muito massa. E é isso aí, pessoal. Vamos seguir adiante. Bom, antes de mais nada, eu tinha comentado uma vez, para quem acompanha o canal, que eu ia começar a fazer vídeos de trilogias e de sagas, um vídeo por livro. Sendo que nesse caso eu olhei assim e fiz um esforço do cara, eu acho que não vai dar não. Não vai dar, é muito... particularmente, eu acho difícil fazer uma dissociação desses livros, de modo a dar um conteúdo melhor para vocês. Iria ficar uma coisa muito ínfima, ia ficar um material muito medíocre, então acho melhor deixar tudo junto mesmo, fazer uma análise mais concisa aqui para vocês, com os 4 livros, a trilogia mais 4. Ironicamente, 4 é o nome do personagem e é o 4º livro. Mas vamos lá, qual é a história da trilogia Divergente? Eu vou deixar para fazer os comentários depois. Mas basicamente a situação é que se passa em uma proposta de uma sociedade distópica, em que há um trecho da cidade... e aqui vai uma dica para vocês antes que eu me esqueça. Se você não leu nada sobre os filmes da trilogia e não terminou de ler, ainda está lendo, ou leu e não... Aliás, se você ainda está lendo, ainda não chegou no 3º livro e ainda não viu os filmes, vai aqui uma dica para vocês. Na sinopse do primeiro filme, e especificamente no trailer e no próprio primeiro filme, dá spoiler de uma coisa que você só fica sabendo na trilogia no 3º livro. Então fica a dica aí. No primeiro filme, no trailer do primeiro filme, dá um spoiler de algo que tem no 3º, que nós só vamos saber no 3º livro apenas. Então, enfim, pode ser uma informação um pouco besta. Algumas pessoas, uma amiga minha disse assim: eu percebi isso logo de cara e tal, mas eles dão nome aos bois, às situações, aí tipo, fica um pouco chato, assim, eu achei um pouco chato. Mas enfim, ainda bem que eu já tinha, sei lá, assim, não fez muita diferença deixar esses detalhes passarem e só vim fazer os elos no final. Mas vamos lá, é uma proposta de sociedade distópica, por quê? É uma cidade, digamos assim, uma sociedade que se passa em uma cidade que mais parece digamos assim, vamos dizer, uma cidade cercada por uma grade que é vigiada, em que, digamos assim, protege dos perigos externos. E nessa sociedade existem as facções. Como é que elas são? São divididas em um total de 5 facções e os 100 facções. São a amizade, a audácia, a abnegação, a franqueza e a erudição. Basicamente, essas 5 facções compõem a estrutura
digamos assim, o cerne, a estrutura e o funcionamento dessa cidade. Sendo que ela também dita o comportamento das pessoas, de modo que cada facção está relacionada, digamos assim, a uma virtude. A abnegação está ligada ao altruísmo, a audácia ligada à coragem, a erudição, à inteligência, à franqueza, à sinceridade e à amizade, à bondade, alguma coisa assim. Então elas correspondem a setores específicos. No caso, a abnegação, ela, digamos, cuida da distribuição das coisas, a audácia é responsável pela proteção, e a força militar, digamos assim. A franqueza é responsável pela parte jurídica e administrativa, a erudição é responsável pela parte científica e a amizade é responsável pela parte de cultivo e coisas do gênero. E como é que isso funciona? Eu falei que isso influencia o comportamento, né? Pois é, exatamente. Geralmente as pessoas que nascem na abnegação, elas que fazem parte da abnegação, elas, digamos assim, elas negam várias coisas na vida delas, digamos assim, em detrimento dos outros, justamente para que os outros possam ter e eles não possam ter nada. Eles são, digamos assim, os franciscanos do mundo lá do divergente. A audácia é o pessoal que tem um excesso de confiança, são muito fanfarrões, sendo que eles não podem ser apenas fanfarrões, eles têm que fazer, eles são obrigados a serem desmedidos, cabeça quente, pavio curto, enfim, eles não são incentivados a pensarem pouco, a agirem primeiro, perguntarem depois e pensar no final, se houver espaço para isso. A galera da erudição é mais voltada para a leitura, a galera da amizade é aquela galera toda alegrezinho, digamos assim, sabe? Aqueles, sei lá, geração colorida, geração restart. Pronto. A galera da amizade é a geração restart, a galera bem colorida, vive tocando, pá, aquela coisa bem... não sei como adjetivar isso. E a galera da franqueza são os caras que gostam de brigar, de conversar. São, digamos assim, os advogados, são aquela galera que você só chama quando é pra bater o pau na mesa, discutir e falam alto, e gritam, e discutem, e só falam a verdade, não falam nenhuma mentira. Enfim, funciona tudo nesse ciclo. E nessa sociedade, quando os adolescentes chegam aos 16 anos, eles têm que fazer uma espécie de rito de passagem, no qual eles vão escolher a facção na qual eles vão ficar o resto da vida deles, né? Que vai representar o papel deles na sociedade e que dirá quem eles são. Naturalmente, nesse ponto, existe uma questão bastante peculiar, que é a questão da estrutura da sociedade e problemas na nossa sociedade em si. Porque como é um livro voltado para adolescentes, jovens e adultos, então é muito fácil você ver problemas relacionados ao cotidiano dos jovens. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que nasce na erudição, um filho de um casal da erudição, e esses pais esperam que esse filho ou essa filha siga o caminho deles e, no rito de iniciação, escolha a erudição. Sendo que nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso funciona dessa forma, e é justamente aí onde entra a nossa protagonista, Beatrice Prior, ou Prior, depende de como vocês queiram falar, que no rito de iniciação ela decide sair da abnegação e entrar, os pais dela são da abnegação, esperam que ela seja da abnegação, que ela escolha a abnegação, e ela escolhe a audácia. Sendo que há um porém, quando ela faz o teste dela, o teste fica inconclusivo e ela fica com três escolhas para fazer: a abnegação, a audácia e a erudição, e ela escolhe a audácia, causando assim uma decepção para os pais, o irmão dela também, o irmão dela escolheu ir para a erudição e tal. E a partir daí a história começa de fato. Ela entra na audácia, passa por uns ritos de iniciação lá, eles têm que escolher um nome novo, e no caso ela escolhe Tris para ser o nome dela. Lá ela conhece o tutor pessoal dela, que é o cara que vai ensinar as coisas a ela, que é justamente o Atro, que é o personagem que dá nome ao quarto livro da série.
digamos assim, da trilogia, o livro extra. E aí a história começa a rolar mesmo, né? Ela passa por uns treinamentos, ela muda drástica e radicalmente. A gente fica diante de alguns dilemas assim da juventude, da sociedade, da vida de modo geral, essa questão da decisão, essa questão de tomar caminhos diferentes, se deparar com novos desafios, essa questão dos sentimentos também. E sempre fica uma incógnita muito grande, porque quando a pessoa não fica em uma facção, ela vira um sem facção, que é basicamente equivalente a um mendigo. Então, basicamente a história funciona por aí, as coisas vão se desenrolando. Eu não vou entrar em maiores detalhes porque já seria adiantar-me demais na história. Lá na frente acontecem umas intrigas dentre as facções, digamos assim, e é isso que vai dar, digamos, continuidade à história no segundo livro. No caso, eu não dei essa informação, a trilogia é formada por 3 livros. O primeiro é o Divergente, o segundo é o Insurgente e o terceiro é o Convergente, escrito pela Veronica Roth. E no caso, no primeiro livro, Divergente, a divergência é uma condição na qual Tris se encontra, digamos assim, é uma espécie de condição genética, e isso vai se desenvolvendo melhor durante a história. No segundo livro, digamos assim, depois de tudo que acontece lá, eles começam digamos, uma situação mais política entre as facções, e Tris, 4 e outros personagens aí também entram nessa muqueca aí, digamos, onde acontecem várias situações políticas e conflitos, e o final do livro já dá a deixa para o terceiro, que é o Convergente, que é onde muda tudo, absolutamente tudo muda na história. Basicamente, você descobre o porquê de várias coisas lá. Algumas coisas para algumas pessoas podem ficar um pouco intuitivas, como por exemplo o tamanho da cidade, a cerca, a função dos soldados na cerca, esses detalhezinhos assim que são coisas bem chave dentro da história. E mais lá na frente, já no terceiro livro, ele é narrado tanto por Tris quanto por 4. Eu vi umas críticas aí bem peculiares e tal, mas devido a algumas informações que a gente recebe, alguns personagens, no caso Tris e 4, sofrem impactos muito fortes e, digamos assim, há uma transformação. Enquanto Tris, digamos, ela sofre uma transformação pessoal muito forte, 4 também, sendo que perde um pouco da figura e tal, mas é uma transformação que, ao meu ver, dentro do contexto da história, vale a pena dar uma olhada. Eu não vou entrar em mais detalhes porque, enfim, eu acho que eu já estou spoilando algumas coisas que não deveria. O que eu tenho a dizer sobre esse livro? Logo que eu peguei os livros, eu segurei ele assim na mão e disse para mim mesmo: Zero, essa é uma distopia escrita para adolescentes. Tá, eu sei que não é para adolescentes, é jovem adultos o termo correto, mas foi o termo que eu usei na hora. Esse livro foi escrito para adolescentes. E, assim, é um livro de leitura muito fácil, certo? Você lê, assim, rapidamente, se você não se incomodar com certos detalhes da história. São detalhes que passam, assim, e você lê uma leitura fácil, uma leitura boa e tal. Se você tiver nessa faixa de idade, assim, entre os 14, 20 anos, 22, 23 anos, é capaz que você se identifique com muitas coisas que estão ali, certo? No que diz respeito a uma distopia, como eu falei, ela tem um público-alvo, então não adianta ficar comparando com Admirável Mundo Novo, Ovelhas Elétricas, 1984, não dá nem para comparar. E isso não quer dizer que é ruim, certo? Mas falando por essa perspectiva de que é um livro voltado para adolescentes e tudo mais, em determinados momentos vai se perceber que a história carece de digamos assim, de contextos, de coisas que te prendam mesmo na história, porque, por exemplo, se eu não tivesse
lido os livros com essa perspectiva de que não ia ser, digamos, uma coisa grandiosa e tal, que poderia me surpreender muito, quando houveram as decepções do enredo, do contexto, eu juro para vocês, eu tive vontade de parar de ler. Isso aconteceu 2 vezes, no primeiro livro e no segundo. Como já fazem muitos meses que eu li, eu não vou me recordar agora que momentos são esses, eu também não vou falar, porque são momentos-chave dentro da história. Mas tanto no primeiro quanto no segundo livro, bateu uma decepção tão grande em alguns momentos específicos que eu pensei, mano, não dá para acreditar que isso está acontecendo. Para efeitos gerais, eu não diria que é um livro ruim, não é uma trilogia ruim, certo? No entanto, estejam preparados para que no terceiro livro haja essa reviravolta. A expressão plot twist nunca fez tanto sentido. Reviravolta, plot twist, esse negócio que quebra a massa e vira do avesso o enredo da coisa toda, assim, como a história está se desenrolando. É muita informação nova e tudo mais. Você descobre o porquê de muitas coisas. Enfim. E aí onde chegamos ao 4º livro, que esse vídeo já está muito extenso. E, gente, é um livro escrito para fãs, certo? Acima de tudo, é um livro escrito para os fãs. A pessoa que leu, gostou muito, se identificou muito com o 4, é um personagem massa, isso é verdade. Aí diz, eu vou ler, eu vou comprar esse livro, eu vou ler e tudo mais. E o que traz o livro? Conta a história de 4 tempos antes do início do livro Divergente, no caso, quando ele entra na Audácia, e o que acontece, algumas coisas. E do início da história Divergente, sendo que pela perspectiva dele, e até um pouco tempo depois. E tem as tais cenas extras, que são momentos assim que... momentos muito chiquilite, tá ligado? Essa galera que tá mais ligada nos termos literários. Chiquilite, esses romancezinhos adolescentes, esses romancezinhos besta, essas coisinhas. Eu não tenho como adjetivar isso, é muito ruim. É só o que eu posso dizer. É muito ruim. Se você leu até o fim da história do livro 4, que é até onde ele vai após o início do Divergente, e não leia essas cenas extras. Faça esse favor à sua sanidade, certo? Eu concordo que é um livro praticamente inútil. Se fosse, digamos, o livro inteiro, a Divergente inteiro, pela perspectiva de 4, massa, porque é um personagem muito bom, muito legal, muito bem construído e tal. Eu só tenho uma crítica muito forte a fazer com relação a ele. Não sei se isso seria um spoiler, já que, digamos assim, logo no início do livro isso fica muitíssimo claro. A história dele é praticamente... Se você não quer ouvir spoiler, pare por aqui. A história dele é praticamente a mesma de Triss. Não muda muita coisa, certo? É lógico que acontece uma série de coisas diferentes, até porque ele é homem, enfim. Existem umas críticas aí dizerem, por exemplo, no terceiro livro, se você não tiver consciência de que é 4 e Triss que estão narrando a história em capítulos distintos, você não percebe a diferença. Eu não concordo muito, tal, não senti tanto isso, mas senti só em alguns momentos. Mas, enfim. Em termos gerais, finais, eu não recomendo o livro 4. Como eu já falei, eu acho ele meio inútil. A não ser que você goste muito do personagem, então vá em frente, fica à vontade. É um personagem massa, como eu já falei várias vezes. A trilogia, ao final, ela é muito boa. Ela é muito boa se você, digamos assim, ignorar o fato de que ela é simples, certo? A leitura é agradável e rápida. E eu não tenho muito mais o que dizer, assim, basicamente todas as considerações que eu tinha para fazer já foram feitas, e é isso aí. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, e se você gostou, dê um joinha aí para deixar o seu like, a sua marca de que você curtiu o vídeo, compartilhe aí com seus amigos para eles conhecerem a palavra da Tábula Rasa, e se inscreva no canal se você não for inscrito.
E é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado, boas leituras e até os próximos vídeos.